A paz de Cristo, amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã. Quanta graça de Deus estarmos juntos hoje, sábado, dia 30 de abril de 2022. Estamos ainda nas oitavas de Páscoa, graças a Deus, ainda há tempo pascal. Vamos rezar. O sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar tudo seja para Deus. Que venha e volte para Ele. Amém. Vamos rezar. Hoje a primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vamos lá. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócopo, Nicanor, Tímon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes e judeus aceitavam a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o cristianismo crescendo. Então aí eles estavam se organizando aí já, não é? Porque o povo precisava ser acompanhado, né? Então aqui vai uma grande graça de Deus que nós temos na nossa Igreja Católica, né? E nas comunidades, né? Nas comunidades como a comunidade Shalom, comunidade Maíra, Cristo Alegria, existem muitas comunidades, graças a Deus. Aqui em Belém tem na Almirante Barroso também tem uma comunidade que é uma comunidade paraense. Temos muitas comunidades aqui em Belém, enfim, muitas comunidades que fazem um acompanhamento. É muito importante, minha gente, você ter um acompanhamento espiritual enquanto casal e também acompanhamento espiritual dos seus filhos. Ir na paróquia, você precisa, assim, de preferência, seria o ideal a paróquia perto da sua casa, até pela logística, mas não é obrigado a você ser paroquiano da sua paróquia. Você escolhe uma paróquia e você começa a ir todo domingo, possivelmente assim, no mesmo horário, na mesma paróquia, no maior número possível de vezes nesse mesmo horário. E aí você conversa com o padre, diz que você vai ser, e aí você começa a se confessar com esse padre, e aí você pode verificar se ele faz esse acompanhamento espiritual. E aí ele marca com você e vai fazendo esse acompanhamento, ou online, ou presencialmente, ou de repente ele vê um diácono que possa fazer, ou algum outro irmão sacerdote, ou algum outro irmão da comunidade, que faça também esse direcionamento espiritual. Isso é muito, muito importante dentro de nós, não é? Uma orientação espiritual, para uma vida oracional, para um caminhar com Deus. É muito importante que o casal tenha e que os filhos também tenham, que os filhos cresçam dentro da comunidade. Uma dica também importantíssima que eu já dei aqui no Presta Atenção e que eu vou dar de novo para os casais que são casados na Igreja Católica, as equipes de Nossa Senhora, ns.org.br. Você procura na internet e você verifica, né? É um grupo de casais que se reúnem e que tem fantástico, trabalha a conjugalidade do casal, é para casais e é fantástico. Ele é mundial, é um grupo mundial e que vale a pena, também é algo que eu indico. O outro é o engajamento do SCC, que é também um engajamento paroquial, que é uma dica maravilhosa, porque a paróquia ela é feita de nós, né? Nós precisamos ser engajados na paróquia, não precisa você ficar 24 horas na paróquia, mas nem é bom, né? Você precisa deixar cada um ficar um pouquinho, né? Você não é dono da paróquia,
Todos são donos. Quem é dono da paróquia é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas trabalhar um pouquinho lá, né? Pastoral do batismo, pastoral da acolhida, ministro da Eucaristia, leitores, acolhida, enfim, guarda, grupo das mães que oram pelos filhos, terço dos homens, enfim, tem um chamado, né? Então, penso que você precisa se engajar, uma vez por semana tá lá, fora o domingo, tá participando na paróquia, na igreja, é válido, viu, minha gente? Se você tem saúde, vá. Por favor, não perca a oportunidade não de servir a Deus, que é, meu Deus, Ele é um patrão, é um patrão maravilhoso. A igreja precisa muito da gente estar lá ajudando, né? Somos filhos e filhas dela. Ela precisa dos seus filhos lá, juntinho delas como uma mãe, para a gente poder levar mais filhos que estão longe, né? Os filhos pródigos que estão longe da igreja, para a gente ficar juntinho lá, todos nós, enquanto famílias unidas em Deus. O salmo hoje, meus amados irmãos e irmãs, neste dia maravilhoso, esse sábado, Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justo, alegrai-nos do Senhor, aos retos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa, da lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reto é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Providência, né? Esse salmo é maravilhoso, é encantador, e ele bota, né? Sobre nós, o Senhor, venha a vossa graça. Amados irmãos, amadas irmãs, não existe nada melhor na vida do que a graça de Deus, né? Que o desgraçado é a pior coisa da face da terra, você ser um desgraçado. Agora, o agraciado é pleno do amor de Deus. A graça de Deus, ela é incessante. Aquela música é linda. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor, para gerar e formar Cristo em nós. O Benício é nosso tenor, né, Benício? Você tá cantando, meu amor? Muito bem, Benício canta. Vamos ao Santo Evangelho, que a graça de Deus cresça em abundância no seu casamento, na sua família, nos casamentos e nas famílias do mundo inteiro. E nos cachorrinhos e nos animaizinhos do mundo inteiro, nas plantinhas do mundo inteiro. Tá bom, Início? Vem cá, vem cá, vem cá. Santo Evangelho de hoje, segundo São João, discípulo amado, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Vamos ver o que São João quer dizer, né? O que Deus o inspirou. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas. E aproximaram-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhas medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou eu, né? Jesus diz hoje para mim e para você: sou eu, não tenhas medo. Tá fazendo barulho aí a tua vida? Sou eu, não tenhas medo. Entrega, confia, espera. É Jesus. Jesus jamais vai nos deixar, né? A dor tá grande, a angústia tá grande, o medo tá grande, o desespero tá grande, às vezes a ausência. Enfim, não tenhas medo. É Jesus falando no seu ouvido, no seu coração e na sua mente. Sou eu. Não tenhas medo. Deus, Ele é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo. Nada escondemos de Deus. Deus é maravilhoso e Ele é um Pai providente, é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Ele dá muito mais do que merecemos. Ele dá muito mais do que pedimos. Ele dá muito mais do que nós conseguimos ter ânsia, nossas buscas. Ele vai além. Então, meu amado irmão, minha amada irmã,
Vamos hoje, nesse sábado tão maravilhoso, ainda pascal, vamos abaixar nossas cabeças e hoje vamos render graças a Deus. Render graças a Deus por Ele ser tão maravilhoso. E vamos hoje nos calar para ouvir Jesus dizendo: sou eu. És tu, Jesus. Estaremos sempre aqui reunidos, Jesus, em teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção, é teu, Jesus. Beijo da Cris, Jesus. Beijo, irmãos. Beijo de Jesus. Até amanhã.